Fala, meus amigos condominiais! Está começando o melhor podcast de comédia condominial. E por que ele é o melhor? Porque ele é o único de comédia condominial, então não temos concorrentes. Sigo hoje acompanhado deste fenômeno da comédia, JP Fernandes. Beijo, pai, que nunca me viu. Vocês devem estar sentindo a ausência do nosso co-apresentador, que é o Dover. Na verdade, era Dover, agora é Dove só. Ele fez uma cirurgia de ressignação sexual e fez a sua vaginoplastia. Isso, ele está hoje afastado, mas ele está se recuperando, estará bem e de volta no nosso próximo programa. E sigo aqui acompanhado dela, a nossa diva condominial, belíssima Amanda Cioli, que tocou vir aqui hoje. E a gente vai conversar muito de condomínio, a gente sempre traz uma personalidade de relevância do ramo condominial. Hoje a Amanda está aqui conosco, ela que preside órgãos condominiais, ela que tem vários condomínios e muita história, muita resenha. E antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho dos nossos apoiadores deste projeto, galera. A gente tem a Max Comp Group, que é uma terceirizada maravilhosa, trabalha com facilities, tem dentro do seu grupo a Gotham Portaria também, tá? Que é um dos membros ali e que hoje colabora muito ativamente com o mercado condominial e esse crescimento dele. Nós temos a Arsenal Elevadores também, você que precisa de uma perícia, um acompanhamento de qualidade dentro do seu contrato de manutenções, ela vai acompanhar a empresa mantenedora. Nós temos a FSA Service. Você, síndico, que precisa ali, dentro da sua gestão, de uma manutenção de qualidade, você vai contar com gente de primeira que vai resolver os teus BOs. E a CTZ é segurança e certeza de garantia dentro do seu condomínio. Tá com inadimplência? Eles não são agiotas, mas eles vão representar ali, vocês vão receber o dinheirinho em dia e as contas vão estar sempre no azul. Tá? E aqui a Shark Elevadores, que é uma mantenedora de elevador extremamente competente, uma empresa que é parceira do síndico. Nós vamos começar hoje aqui dentro do Condo Hub Studios. Esse espaço aqui é maravilhoso. Show, hein? É sempre uma delícia estar nessa casa. Eu Muito brinco, legal. eu falo que eu tenho uma toca do Gugu que eu já trouxe pra cá, que eu vou ficar aqui acampando, eu não quero ir embora desse lugar nunca. Isso aqui é a minha Disney. Dá pra ficar, né? Dá pra Durante a ficar. semana aqui, se quiser. Dá, não, eu venho, Porra, eu tô que é quase maravilhoso. Espaço maravilhoso, enorme. Senior member, eu já tô. Mas fala aí pra nós, Amandinha, Bora um lá. pouquinho das dinâmicas condominiais, se apresenta pra audiência, fala de você. Bom, vamos lá, né? Sou Amanda, síndica profissional, aí no mercado, Excelente. trabalhando com condomínios mesmo desde 99 e 2000. Um pouquinho mais perto aqui, ó, só pra... Aqui. Isso. Vamos lá. Uma das primeiras síndicas, eu diria. Não, eu comecei no jurídico condominial. Ah, legal. Eu fui ali a doutora, sem doutorado, né? Boa. E fiz essa migração para a área da sindicatura em 2020, no início da pandemia. Ah, Certo. 5 anos já. Naquele momento que os síndicos estavam enlouquecendo com fecha a piscina, fecha área comum, fecha área de lazer, não Meu pode Deus. treinar, não pode isso. E eu tive alguns síndicos na carteira do jurídico que enlouqueceram mesmo. Renunciaram? Renunciaram, aí vinha, assume aí, doutor. Eu falei, não posso, tem que passar por uma eleição, eu sou Tem que fazer. advogada. Enfim, e aí depois que começou a pandemia em março, aí em abril para maio eu aceitei meu primeiro desafio, porque eu queria muito ajudar um condomínio. Sim. E eu falei, o primeiro e último. Era onde você morava? Não, era nunca um- fui síndica do condomínio Onde eu moro. né, É, nunca essa tive questão Quer delicada. dizer, eu já tive vontade, perdi a vontade Uhum. depois que eu virei síndica profissional. Boa. E aí, Não entrei- recomendo, inclusive, a instituição de moda. e eu acabei sendo picada pelo bichinho da sindicatura, porque eu acabei gostando Pegou paixão. da área, apesar da loucura que a gente vive. Sim. Loucura insano, assim, Todos os dias eu me pergunto, será que eu fiz a escolha certa? Mas aí eu paro, eu falo assim, acho que hoje eu não conseguiria ficar Sim. longe da área. Eu estava já assim, me sentindo no jurídico um Aham. pouco dentro da caixa demais, Sim. porque você tem que ficar, né? Você tem que atuar dentro daquele, é sempre no juridiquês. Sim. E eu sempre gostei de ir pro condomínio, olhar um pouco mais para ele, parte de gestão, dar uns pitacos. E eu não podia fazer isso, né? Tinha um olhar mais clínico, você diria. Então eu acabei me encontrando. Mas cada dia é um desafio. É um desafio. E hoje, quantos condomínios você trabalha?
Você Então, atua? Eu não sei se é... hoje eu tenho na carteira 12 condomínios. Nossa, Uhum. todo mundo que a gente conversou, a Domino, todo síndico que eu converso, cara, é mais de 5, quase todos, né? O profissional ele precisa. Na verdade, eu tinha encerrado, assim, participar de concorrências nesses Uhum. últimos 6, 7 meses. Eu precisava arredondar esses aí, Sim. porque eu fui eleita em alguns esse ano, acabei deixando outros, que é normal. É Síndico não é cíclico, para é. sempre, né? É cíclico. Então é isso. Às vezes pedem pra gente sair, muitas vezes a gente renuncia, porque quando eu percebo que eu não sou DNA do condomínio, eu não vou dar conta. Você renunciou muito? 5 vezes já. E Em você. condomínios, eu considero bastante, Aham, sim. porque eu não sou uma pessoa que desisto fácil. desiste, né, é. Isso que eu ia dos te desafios. perguntar. Então, assim, não é qualquer besteira que me faz renunciar. Então, precisaram de alguns meses lá sendo chavalhada, chacoteada, humilhada, para eu Você fala, realmente... tô fora, não vou aguentar. Não, Que nível? gente. Como que foi essa questão? Você falou de humilhação. Olha, eu vou O dar um que exemplo de aconteceu? um, tá? Que foi, Conta aí inclusive, pra nós. na Zona Leste, mas não posso falar mais, porque senão vão saber quem é, se vai que alguém assiste, né? Mas eu estava lá com uma parceira e nós Aham. pegamos o condomínio bem complicado, afundado, e eles com uma dor muito grande, porque o síndico anterior, a empresa anterior, tinha Aham. Roubado Não é? uma galera? já tinha metido Ah, a tá. mão lá no caixa do condomínio, eles estavam quase no vermelho, e era um condomínio clube, que tinha uma boa O situação. bairro da Zona Leste. Gente, eu já administrei também. Condomínio Clube. É. Ai, meu Deus. E, bom, enfim, resumo, a gente já entrou lá que eu falo, com a faca no pescoço, né? Falei assim, olha, vocês acabaram de ser eleitas, nosso conselho eram 7 pessoas. Eram uma subsíndica, 3 conselheiros consultivos e 3 fiscais. Vocês foram eleitas, mas assim, já quero avisar para vocês que confiança zero em vocês, já. Nossa. Porque assim, assado, Meu e a Deus. gente assim, né? Então, por que não ficou alguém? Eu pergunto, por que não colocaram um morador Aham. como... Enfim, e durante esses 4 meses que a gente ficou lá, fizemos um levantamento financeiro, pegamos coisas da administradora também, coisas que deveriam ter feito lá dentro. Chegaram a auditar as contas? Então, estávamos fazendo, porque a minha parceira era a auditora, contadora auditora, e ela fez um levantamento prévio de 6 meses só. Pegamos muita coisa. E nesse todo, e a gente mostrando aos pouquinhos nosso trabalho Sim. para o conselho, né? Assim, nunca estava satisfeito. E assim, qualquer coisa que atrasasse, era bem assim, porra, vocês não respondem. Isso porque assim, demorava meia hora, tá? Isso figuras masculinas já agindo de uma maneira Mais femininas, tá? Mais femininas também. Mais femininas, tá? Mas isso era os moradores ou era o Não, conselho? o conselho. Ah, o conselho. O conselho. Aí, e assim, será que vamos dar uma coisa que foi muito deselegante, digamos assim, né? Essa minha parceira, ela teve um problema sério, teve que ir para o hospital com o filho, enfim, e ela, para comprovar, teve que até mandar uma foto. Tô aqui, não sei o quê. O cara chegou para ela e falou assim: você acabou de pegar essa foto na galeria do Google. internet. O cara nem sabe se era o filho dela mandando uma foto. Falta de empatia, Não, né? gestão de vocês, não sei o quê, falando um monte, a gente fazendo um monte. Falei, ela estava ao ponto de ir trabalhar semanalmente no condomínio e ia chorando. E eu também, porque assim, a gente passou por muitas coisas. Prefiro. Durou quantos meses isso? 4 meses. 4 meses. Aí o que a gente fez? A gente falou, a gente vai renunciar, mas em assembleia. Não vou passar só para eles, porque eles não vão contar para os moradores. Eles vão contar a versão deles, né? Uma porta. A gente já deixa consignado em ata na Assembleia. Então, a gente chamou uma Assembleia para mostrar todo o trabalho de auditoria que ela tinha feito de 6 meses, que levantou. Chamamos o jurídico, um monte de contratação errada, superfaturamento, enfim. Levamos tudo para a Assembleia. E no dia foram muitos moradores. Muitos moradores. Mas os condôminos gostavam de vocês ou não tanto? Não tinha muito contato, porque não tinha dado muito tempo. Assim, coisas básicas do dia a dia. Minimamente 6 meses, né? Pra você começar a desenvolver alguma coisa. Era mais um problema com o conselho mesmo. Exato. Nosso trabalho, então, mensalmente a gente fazendo reuniões com o conselho, e nosso trabalho era tete a tete, assim, com o conselho. Sim. Chegou ao final, a gente fez tudo levantado, todo mundo adorando, até o próprio conselho tinha coisas que a gente não tinha demonstrado para eles ainda, e apresentamos assim, poxa, que bacana, Você fez uma assembleia com a pauta de prestação de contas só. Pauta de prestação de contas. Então seria uma surpresa a renúncia, ela não tinha sido anunciada. Sim, não tinha sido anunciada. Aí eu tinha feito print de tudo que já tinham escrito e falado pra gente. O que estava em áudio. Nas conversas. Transcrevi. Você fez uma ata.
Você fez no cartório. Não, mas você fez um dossiê do conselho. Ela fez um dossiê do conselho. Porque foram muitas coisas. Esse é excelente. Muito pesadas, muito pesadas. Você pode dar exemplo de uma ou outra que eles falaram, que você falou, nossa, isso tá totalmente fora do profissional. De falar palavrão mesmo, mas você achando que eu trouxe. Falta de cordialidade, vai né? escrever, vai tomar naquele lugar, entendeu? Nossa. Fala isso aqui, falta assim, baixo nível total. E o condomínio não é, gente, pelo amor de Deus. Não era Minha Casa Minha Vida? Não. Caramba. Não era. Era um baita condomínio legal. Enfim, e a gente fez essa assembleia. E aí todo mundo falou, poxa, porque a gente estava no mandato tampão, acho que era de 12 meses, 11 meses, não lembro. Sim. E isso era novembro, que a gente fez a assembleia, outubro, novembro, mais ou menos, e a gente teria a GO em fevereiro. Aí todo mundo, assim, que bacana esse trabalho, poxa, que legal. A administradora louca da vida, porque a gente levantou um monte de rabo deles lá. Com certeza, né? acho que foi. E ela falou, que bom. Aí a própria subsíndica, que é a mais que chacoalhava a gente, falou assim, nossa, então em fevereiro na GO, vocês podem aproveitar e apresentar a outra parte disso aqui, não sei o quê. Eu falei, não vai chegar fevereiro. Nós temos uma notícia para vocês, estamos deixando o condomínio, por isso. Aí todo mundo assim, mas por quê? Isso aqui, os moradores... Você saiu por cima. Claro. Totalmente por cima. Nossa, isso foi ótimo. Eu falei assim, porque nós não estamos acostumados com falta de respeito, com falta de... Aí mostrou tudo o dossiê. Eu já falei para a administradora, por favor, consignado tudo em ata. Vocês estão gravando, né? Estava sendo gravado. Aí eu comecei... como eu só tinha levado 2 cópias, praticamente um dossiê, né? Sim. Comecei a passar lá. Entre as pessoas. Eu gostaria que vocês lessem as coisas que a gente tem que ler. E foi entre os moradores lendo também? Foi. Porra, aí é muito também. E um deles a gente pediu para anexar na ata o porquê que a gente estava renunciando. Aí uma das moradoras um dia levantou e falou assim, nem se o conselho agora se pronunciar pedindo expressamente desculpas aqui, se retratando, eu falei, não, pra gente perdeu... Ponto muito importante você mencionou. Quando acontece isso, um conselho pode ser trocado? Pode, existe destituição de conselho. Mas o problema principal é o seguinte, quando a gente fala desse âmbito condominial, o síndico externo ele vem já como um alvo. Então é fácil bater nele porque ele não mora lá. Exato, sim. Então a Amanda não é moradora, não sei, existe uma demonização tão grande da imagem do síndico profissional que ele fica despersonalizado. Então ele deixa de ser um ser humano. E aí você vira uma máquina, cai nesse modo que você falou. Você começa a tomar pancada. Isso. O conselho mora lá. Ele mora, e ele é um órgão que ele é eleito para fiscalizar, ele tem que fazer essa intermediação. Ele vai ser um componente de gestão que vai ajudar o síndico, retransmitindo informações, porque o vizinho eventualmente vai encontrar ele numa garagem, numa área comum. Então ele vai ser como se fosse uma espécie de porta-voz também. Falar, olha, eu estou trabalhando, eu fui eleito. O conselho, inclusive, ele ganha muitas vezes isenção condominial, como um incentivo, ele não ganha salário. Tá, ele é isento. O tempo dele. Mas só que ele sempre acha que o síndico está ganhando uma bala ali e tal. Então ele já tinha comentado. Vocês vão eleger. Aí a gente até comentou, assim, a gente entra com a faca já no pescoço, falando que a gente tem, como é que eles falaram? Que é confiança zero na gente desde o dia que a gente foi eleito. Então, para que vocês quiseram um síndico profissional? Não é? Para poder bater. Vamos trabalhar, porque não querem colocar o CPF dele lá na Receita Federal e ser responsável civil e criminal por tudo que acontece lá dentro, né? Então, assim, é difícil. Já renunciei também por ter conselho machista, né? Que eram só de homens e, tipo, tudo era risadinha, como assim, tipo, é burrinha. Sem precisar mencionar. Tipo aquela assim, risadinha de canto de boca, duvidando da tua competência. Então, depois se você vai fazer isso, não passa pela gente antes. Coisa que não precisaria, né? Vão ser, sabe que não sei o que. Esse durou um mês. Caramba. Esse durou um mês. Qual região de São Paulo era? Na Vila Mariana. Eu moro lá, hein? Eu moro lá, vai ver meu prédio. Viram, né? O JP ele tem esse aspecto aqui de quem tá na rua, mas ele vive na Vila Mariana. Vive na Vila Mariana, exato. Eu moro a 25 minutos do metrô Vila Mariana. Eu moro pertinho. Moro perto da Linha de Vasconcelos ali, pô. Eu moro então era 20. Não vou nem falar onde eu moro.
Será que era o mesmo condomínio? Tem uma amiga nossa, a Day, ela foi síndica, a Day vai ser uma das próximas convidadas, a gente vai falar de um condomínio ali de Vasconcelos lá que até ameaça de morte, ela sofreu. Ah, lá é legal. E a gente não imagina, né? Porque você está falando de uma área melhor de São Paulo, que supostamente você teria um nível intelectual maior, onde o debate ele é mais rico, ele não beira uma agressividade, uma balbúrdia. Me impressiona essas questões. Eu tenho uma pergunta a respeito disso, já que os dois trabalham como síndicos. Não dá a impressão de que, às vezes, ok, a gente sabe que o pessoal da Zona Leste tem um negócio do aspecto de periferia, alguma coisa nesse sentido, então, em tese, vocês já vão esperando que tenha um briga. Mas, na galera rica, às vezes as brigas são piores, Certo. dependendo. Acontece muito. Porque rico tem uma outra maneira de lidar também, né? Tem muito eu mesmo, o negócio. Queria que vocês comentassem. Sim, eu Sim, até precisa. eu acho que você estava ali, eu estava comentando um pouco sobre Sim. isso. Um dos condomínios que eu tenho mais problema com as brigas, que Uhum. são constantes, Uhum. e por besteira, coisa de egocentrismo Isso, era esse meu total, ponto. Isso. tá? E problemas também com o modo como fala comigo. A comunicação A violenta. comunicação do tipo, eu tô falando assim, não precisa falar, tá? Mas só o Uhum. jeito que pede, eu tô falando com você, A porque você maneira. é uma rele síndica, entendeu? Eu que pago o teu salário, ele tá te pedindo alguma coisa, mas você já lê nas entrelinhas isso, Que ele tá. entendeu? Que é um bem de alto padrão. Então eu tenho uns desafios muito grandes com isso, que é um condomínio que você não espera isso, que são pessoas muito intelectualizadas, Sim. viajadas, Pós-graduadas, tem acesso a um outro nível. Poxa, você espera o quê? Uma educação. Uma educação, Porque comportamento a gente diferente. vê que educação não vem de dinheiro. Vem totalmente diferente. Os Né? caras brigam pela garagem do carro. Exatamente. São assim, e é um condomínio assim que eu tô realmente eu tô há pouco tempo, entrei no começo desse ano, mas a forma como fala, a forma como. Então, assim, se eu não me posiciono, Você é engolida. eu sou engolida. Ainda mais pela questão que você mencionou, por ser uma mulher É. ali também, eu acho que a oposição ela se sente muito mais confortável no momento de ser agressiva nesse ponto, Com mulher. que teoricamente ela acha que a mulher ela é mais fraca, que ela não vai ter Exatamente. uma resistência, uma resiliência. Ou que não resolve nada, sabe? Exato. Que eu não vou entender sobre bomba de recalque, elevado. Realmente eu não entendo. Você não é uma minúcias, né? perita, mas É. você tem ali uma visão Eu tenho a mercadológica. minha equipe. Sim. Exato. Tenho da parte operacional e Uhum. tudo, é para isso que eu pago, né? Eu tenho Sim. boa parte dos meus honorários que eu ganho no condomínio, eu pago uma equipe Estruturada, para me servir como Entendi. síndico e servir ao condomínio, ao coletivo. né? Enfim. Você falou um ponto muito legal aqui, quando a gente fala, né? A oposição, às vezes, ela pega um pouco pesado. Ah, então, é uma rede síndica de condomínio. Nós fomos essa semana, e eu quero agradecer ao Ricardo, no evento, na solenidade que nós tivemos no Sim. Dia do Síndico, na Alesp, foi uma coisa maravilhosa, uma sessão muito bacana, ao deputado também, Uhum. que estava presente, e a gente começou a conversar lá, e o Ricardo fez uma fala muito interessante, que era isso, né? É muito corriqueiro alguém virar e falar, olha, a pessoa lá, o fulano, não ganha nem para síndico de prédio. Diminuindo, né? Menosprezando. E o síndico de prédio, cara, a gente tem que somar tanta profissão. É assim, o síndico ele tem que ser minimamente formado em direito hoje, porque ele tem que saber das leis, se ele não sabe, ele já não presta. Claro, é um plus pro seu trabalho, Sim, se você tem um claro. diploma, mas existe uma cobrança mercadológica enorme, você vira psicólogo do morador, Nossa. em alguns casos psiquiatra, Engenheiro. engenharia é praxe também, como ela falou também é um exemplo, perito em manutenções, Faz tudo, né? perito em elevadores, Mudança. tudo você tem que ter ali. É uma profissão que ela vai somar pelo menos uma 7 a mais, e na hora de remunerar esse profissional, e a gente não pensa num detalhe importante, é um patrimônio coletivo que dá milhões. O mercado condominial hoje, ele Sim. circula bilhões. Muito, milhões. Bilhões. Bilhões. A própria BBZ, que é onde nós estamos aqui no Condo Hub, é uma administradora com 1.200 condomínios, 1.300, e é um mercado que circula bilhões anualmente. Caramba. Porque são muitos condomínios de diversas realidades, mas se a gente for pensar em números, Juntando como que você tudo. remunera o representante legal desse patrimônio coletivo, às vezes? E Assim? olha, e a régua tá cada vez lá embaixo, viu? É. O síndico. Porque o mercado tem muito síndico que eu falo, nada contra a Uber. Uhum. Os profissionais são maravilhosos. Inclusive são trouxeram você até aqui. Exato. Inclusive me muito trouxeram grata, mas até eu falo aqui. que são síndicos Ubers, entendeu? Nunca administraram um condomínio, nunca nem trabalharam em nenhuma outra área da área Uhum, condominial, começam
às vezes no condomínio dele, fazendo nada. E para concorrer em outros condomínios, o que que eles acabam fazendo? Então, vamos supor, você vai concorrer num prédio, vai concorrer no meu prédio. Você sabe Sim. que lá, minimamente, pelo número de unidades, as áreas de lazer, a área comum, você tem que cobrar, sei lá, R$ 3.000 de honorários, Uhum. tá? Aí você vai lá, você é um síndico profissional, você não sabe da proposta dele, mas você viu, fala, não, eu vou cobrar 3.400. Você vê que tá meio que dentro. Mercadologicamente, tem uma Aí vai o outro, variação. cobrou 2.800, chegou outro, cobra 1.200. Uma Que é o cara que não prostituição. sabe nada. Na prática, não sabe nada, ou ele sabe muito na malandragem, no sentido assim, ele tem muito parceiro no mercado, pode falar? Sim, Então vamos lá. sem filtro aqui. Ali é onde, nesse ponto, é onde começa muito ali a roubalheira, tá? Na área dos condomínios. Ele tem parceria disso, daquilo, aí ele cobra R$ 1.200. Ele sabe que em muitos condomínios não vão olhar o valor, vão olhar o preço dele. Então, ele vai ser... Porque ele tem lá um curso, ele tem, de repente, um diploma, tá? Fala bem, geralmente ele tem Uma lábia uma lábia boa. muito boa, chegou lá, ganhou 1.200. Só que ele não vai deixar de ganhar os seus 3.500, 3.000 que era o prédio, porque ele vai, nos primeiros 6 meses de gestão, ele vai tirar quase todos os prestadores do seu condomínio, vai enfiar os parceiros dele. Que vai catar uma grana de E cada um. mensalmente vai estar molhando a mão dele lá. E é o que eu vejo muito. Que ele não ganha dentro da prestação de contas, ele vai ganhar nos periféricos. Então, o que ele acaba? Ele acaba tendo uma carteira de condomínios maior, porque como ele é muito... ele facilmente ganha as eleições por causa do preço, não do valor. Ele já tem aquela pirâmide de pessoas que ele vai chamar. Acabou, entrou, vai tirando. Ah, não deu esse mês porque o conselho pegou no pé, mas ele sabe que daqui a pouco ele troca terceirizada, troca parte de elevador, troca tudo. Os parceiros dele. De repente, um ou outro não conseguiu, mas ele já está fechando a conta melhor. E é isso. E aí eu tô falando isso porque já tive uns 2 condomínios que eu concorri e a Amanda, você não sabe que dó que você não ganhou aqui. O cara, nos primeiros 6, 8 meses trocou todo mundo, eram funcionários bons, eram empresas passa a régua. Então eu falo mesmo, eu falo, gente, não tomem cuidado, não olhem. Se você não pode ter um síndico profissional, então, sei lá, paga um curso para o seu morador e fazer. Para ele fazer. Para ele fazer no tempo livre dele. Ele vai tentando, vocês vão se ajudando, mas assim, não escolham por preço, gente. Não façam isso. Não façam isso. A régua tá baixando. E aí quando você vai lá e você cobra seus 3.000, 3.200, 3.400. Parece que você é quem tá roubando. Parece assim, nossa, ela é louca. Ela é louca, com jamais esse valor. Você acha um cara por 1.500. Né? É o vestidinho vermelho dela. E aí ainda entra muito aquele negócio. E além de tudo, é mulher, ainda vai querer. Entendeu? É um então ponto importante que você mencionou. Muitas vezes, só para quem está assistindo a gente, a Amanda falou de um ponto importante, mas também existe uma demanda que o próprio conselho, quando você entra, já quer que o síndico também remova todos os prestadores. Não é necessariamente uma generalização, mas esse ponto que ela falou é um grande indicativo para a gente descobrir onde há uma espécie de fraude. Então, você que está assistindo, que às vezes não é um síndico, porque a ideia nossa é uma abrangência para que fale-se sobre condomínio com muito mais leveza. E isso é um grande indicativo. Então, observe esses pontos e não deixa de analisar o balancete, gente. É muito importante isso. A gente encontra cada despesa absurda. E por falar em absurdo, eu quero te perguntar de uma história que foi mais ou menos quando a gente meio que se conectou indiretamente, né? Sim. Eu nem sabia, né? Bom você contar essa história. Gente, eu tenho uma história maravilhosa do dia que eu fui Mike Ross. Se a OAB estiver assistindo isso, eu tô ferrado. O negócio é o seguinte, é uma brincadeira que eu tô fazendo, mas aconteceu uma situação muito, eu diria, inicialmente inusitada e que depois ela tomou outras grandes proporções. Eu fui entrevistado por uma rede de televisão, teve um problema num condomínio que eu administrava, enfim, eles foram lá, eu conversei muito com eles e expliquei para a redação os meus pontos. Naquele condomínio específico acabou passando, mas perguntaram se eu tinha interesse em participar de outras matérias futuramente, se fosse num âmbito colaborativo, no sentido de só dar um parecer. Não que eu tô aqui achando que eu sou o Márcio, por exemplo, mas longe de mim, ele tem um grande conhecimento de mercado, mas eu tentei contribuir dentro do possível. E aí me ligaram, eu não sabia que era da Amanda, essa matéria. Como funciona a gestão de recebimento? Você pode explicar para nós? Porque a gente quer fazer uma matéria em cima sobre um problema que deu com uma encomenda.
Aí eu expliquei, eu tive um condomínio muito grande na carteira, quase 400 unidades. Falei, olha, o síndico ele recepciona ali os itens, né, através geralmente de um prédio administrativo. Se é na guarita, não dá para ficar armazenando muito tempo. Quando tem locker, tem um prazo, etc, etc. E aí o jornalista falou, olha, André, tem aqui uma questão que está acontecendo agora, eu vou te explicar mais a fundo. Houve uma desinteligência entre a colaboradora de portaria com o morador. Parece que foi uma questão de um pacote de ração e tal. E aí é legal que televisão você grava. Eu fiz uma explanação super legal, estava inspirado. 1 minuto e meio. Foi 5 segundos. 5 segundos no ar. Nossa. Aí 12. aparece eu, assim, ó. Então, cabe ao síndico, ao gestor, a gestão do recebimento dessa mercadoria e levar esses debates para uma assembleia. Não dá para entender nada do que eu estou falando, depois já entra a Amanda. E aí o que aconteceu? Isso deu um baita desdobramento, mas antes de eu entrar nessa parte que eu quero que você me conte, a reportagem ela não colocou que eu era síndico. Ela escreveu embaixo, este especialista em direito condominial. Ah, E eu ótimo, assisti a André. matéria, eu pelo meu lado, eu falei assim, nossa, André é muito Vani. Gente, eu conheço quase, não que eu conheça todos, né? Mas eu conheço quase todos os advogados condominialistas de São Paulo. Nunca ouvi falar. Tá bom. Um novo que surgiu aí. Não foi formado, não foi pra Harvard, mas tá tudo bem. Mentorado pelo Harvey Specter. E aí conta pra nós agora dessa parte mais bizarra que tem essa situação, esse desdobramento agora. Enfim, teve esse desentendimento, né, da porteira, que tinha sido contratada por essa terceirizada lá do condomínio, com uma moradora, tratou muito mal essa moradora, não foi gentil, porque assim, como que você vai receber um saco de ração de 23 quilos, 20 quilos, 23 quilos, ela falou, não posso receber, eu falei, não, você pode, aqui avisa, interfona, pede para ela descer, só isso. Não que não vai caber ali, mas dá para receber. Bom, resumo da ópera, não vou entrar em detalhes. Eu sei que teve um bate-boca. Essa porteira foi muito deselegante, tratou mal, gritou. Só que o que ela fez? Ela reverteu aquilo para ela gravou como se a moradora fosse a louca. Depois que ela chavalhou inteligente, bastante, irritou a moradora, catou a moradora brava, abriu o celular. Até saiu. Ela própria abriu o celular, porque a intenção dela já era mandar para rede, porque foi ela que chamou a televisão lá, para dizer que ela foi destratada, que ela foi que tiveram um certo preconceito com ela, porque ela era bem assim masculinizada, tal, enfim, teve uma série de coisas. E eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Não precisa ter esse problema, não. É da galerinha do dono do alfabeto inteiro, né? Da galerinha do alfabeto, isso pode falar. Só que ela teve alguns contatos com a moradora que saíam um pouco da normalidade, da forma como falou tudo. Eu falei, deixa eu ver. Eu falei assim, porque ela estava no condomínio fazia 1 semana, 2 semanas. Aí eu perguntei para a empresa, para a terceirizada, eu queria ver a documentação dela. Registro, nome, certidões de antecedentes criminais, tararê. Pronomes, fica dessa sacanagem, tá louco, já tá falando. Pra saber com quem que eu tô lidando, porque o palavreado não era muito normal. A gente saca, né? Já sacou. E aí mandaram os documentos, eu vi o nome dela, certidão de antecedentes criminais, e aí eu falei assim, mas deu negativo a certidão de antecedentes criminais. Voltando, se a pessoa foi condenada em alguma esfera, falando especificamente agora da criminal, a certidão ela só vai parecer positivada se a sentença já transitou em julgado, já passou todos os recursos, tudo, ela estiver cumprindo pena, Ou seja, se tiver em aberto, não aparece. Pegou. Aí o que eu fiz? Joguei. Bom, ela tinha processo criminal contra ela de homicídio qualificado. Que maravilha. Né? Ela tinha dado 15 facadas na ex-companheira dela. Ela e a atual companheira dela mataram, só que ela... pô, bacana. Bacana. A empresa me coloca uma pessoa dessa lá que não pesquisa, ela só acredita numa certidão. Mas em nenhum momento ela matou por causa de ração, né? Em nenhum momento por causa de um pacote de ração. Aí você vem, né? O coração até faz assim, né? Se aquela mulher se dá louca nela, ela pega uma faca ali dentro e mata a moradora. O álibi dela, inclusive, devia ser: eu não matei, eu só furei. Quando eu saí, ela tava respirando ainda?
Meu Cacete. Deus do céu. Então aí foi aquele, né? Aquele E como que tumulto. ela tava em regime semiaberto com 15 facadas? Na verdade, Brasil, cara. Não é Brasil, possível sistema isso. não, ela penitenciário. estava, agora como ela tinha recurso, ela estava Ela tava jogando os recursos. E ela estava, isso já tinha uns 7, 8 anos que isso tinha acontecido. Ela esteve presa, aí depois Cumpriu, Bom saiu, regime comportamento. semiaberto. não, como ela teve recurso, tudo, aí não sei qual é o juiz que coloca, Aham. né, para esperar, aguardar a nova sentença em liberdade. Até porque ela não oferece perigo para a sociedade Não, nenhum. inclusive a certidão dela estava E é claramente ela pode ser porteira, que ela vai lidar diretamente com o público, se irritar ela também. Ainda bem que ela não faz tudo, né? Porque senão ela vai trabalhar com faca. Eu acho que ela fura as encomendas. Ela das dá pessoas. Isso, ela dá na raiva aqui, ó. É isso. Igual Toma aqui. criança, Olha o fura seu saco Mercado no Livre mercado. aqui, ó. O seu Mercado Livre. Assim, tá tudo certo, gente. Eu acho que se ela não tivesse realmente tido essa condenação, porque existiam provas, Aham. foi ela Sim, realmente sim, sim. que assassinou, né? Vamos falar bem claramente, vocês vão ter que cortar essa parte depois. Mas o que eu quero dizer assim, a empresa, gente, como que a empresa não vai olhar com mais critério, Sim. entendeu? Vai Quem acreditar vai numa contratar? certidão só, né? A pessoa e ela já vai mal intencionada, se alguém você vê, ela já foi ligeira de É a mal, cultura de da cutucar a lacração. moradora, é. ela sair e já deixar gravando a Ela moradora. premeditou o fato. Premeditou. Isso é uma coisa Isso. preocupante, porque hoje, e eu sou a primeira pessoa a defender colaborador. Cara, eu não Eu admito também. maltratou colaborador, você tá arrumando problema Eu comigo. defendo Sim. assim com unhas e dentes. Eu tenho Mas a pessoa manipula, né? Isso, inclusive, é um ponto preocupante, porque eu não sou nenhum especialista na área de saúde mental, aqui também não quero parecer ser, não é o meu lugar de fala, mas muitas vezes você tem alguns CIDs que eles demonstram que existe uma manipulação. E o que ela fez ali foi claramente uma manipulação. Claramente. Agora, se é psicopatia, se são outras situações que. Não vou entrar nesse mérito de novo, mas é preocupante, cara. Sim. Preocupante. Mas ela- E com a tecnologia, ela cria uma atmosfera ali de que ela foi ofendida, o morador comprador manda no grupo do WhatsApp, e aí cadê a síndica que não foi defender o colaborador? E isso aí. até a síndica explicar. Entender o que tá acontecendo Não, também. já tava todo mundo caindo em cima de mim e da coitada da moradora. Imagina. Poderia ser hostilizada na área comum, ela poderia ser vítima até de um Exatamente. linchamento. Do linchamento da Não só galera. virtual ou verbal, e sim de uma agressão mesmo. Ela vai descer no mercadinho, os caras falam, é você que tava falando da moça, não é? É isso. Então, assim, é bem preocupante. Aliás, o nosso mercado, né, o dia a dia condominial, ele é muito desafiador, né? A gente passa por muitas circunstâncias assim que a gente nem imaginaria, assim. Fala assim, nossa, fora do comum, né? Eu também já quase fui agredida por um colaborador uma vez que não aceitava. Veja bem, quando eu falo ordens, é modo de falar que a gente tem que coordenar aquele produto. Síndico é um Eu gestor, não sou uma gestora, uma síndica. Você tem que fazer, não, jamais. Tanto é que meus colaboradores, eu trato assim a pão de ló. É levar bolinho, é fazer com respeito. Uma gestão sabe? humanizada, né, Amanda? E é gestão um pouco do que humanizada. você é no dia a dia. Exatamente. A Amanda que a gente conhece é a Amanda que se conecta com quem tá. Leva bolo, leva faca, pra porteira. Eu tenho 2 condomínios. Faca de até rocambole. As colaboradoras que o zelador fala assim: ih, dona Amanda, a senhora vem hoje pra cá? Eu falei: por que você tá perguntando isso, Enésio? O Enésio, ele vai lembrar. As Amandetes estão com saudades. As Amandetes são as faxineiras, as legal. não sei o quê. Porque eu sento, eu converso, eu tomo café junto, sabe? Eu quero saber como é que tá a vida dela. Colegas, companheiras de trabalho, Lógico, não é? Nós somos uma equipe. Sim. O síndica, a porteira tá fazendo, a menina da limpeza tá fazendo a parte dela, todo mundo, só que nós precisamos, não é porque eu sou síndica, porque eu sou mais que o outro que é porteiro, não, é uma equipe. Ótimo. Sem eles lá, o que anda também? Eu acho que hoje em dia Eu tem que ter... admiro muito isso no seu trabalho, quero falar isso publicamente, porque é um diferencial. Porque tem muito síndico que ele só quer esperar o Pix cair. Ele não se preocupa se o porteiro teve um mau dia, está passando por uma fase difícil. E a gente sabe que muitas vezes são pessoas que vêm de uma simplicidade. Eu já cheguei a encontrar uma colaboradora que ela estava passando assim pelo pior financeiramente. E eu encontrei ela na área comum do condomínio no horário do almoço. Era um condomínio que o estacionamento era aberto. Tinha uma área verde. Ela estava sentada chorando. E depois de muita insistência, eu falei, olha, me perdoa se eu estou sendo invasivo, mas eu posso te ajudar de alguma maneira? E aí ela contou que tinham cortado a luz dela e ela não tinha dinheiro para comprar um botijão de gás.
Eu liguei na terceirizada, falei diretamente com o proprietário. E ele teve um coração, cara. Essa história me emociona, porque depois de um tempo ela faleceu. Ela teve um AVC. Morreu jovem, inclusive. E foi na Max Comp isso na época. Foi uma atitude nobre. Eles deram o botijão. Eles deram o valor para ela para ajudar mesmo, sabe? Então, Não é praxe de toda empresa, mas Sim. sim. essas coisas, Entenderam a situação dela. elas, cara, edificam. São coisas que a gente olha e você cria valores. Eu acho que isso Exatamente. Como que uma pessoa, né? Porque a Eu gente tô, sabe tô que eles segurando a ganham, lágrima aqui eles porque. ganham muito pouco, né? Sim. Muito pouco. Então, assim, é pouco que eu digo assim, graças a Deus estão trabalhando, tem essa oportunidade, mas a gente sabe que ganha um pouco, né? Sim. Às vezes eu olho quando eu vou olhar, né? A folha A salarial. folha, assim, eu falo, gente, principalmente assim, eu gosto muito de ter terceirizadas nos condomínios, mas a gente sabe que ganham menos do que os Sim. empregados orgânicos. E o condomínio né? hoje também não consegue mais Não sustentar. consegue. Quem está com folha de orgânicos sabe que lá na frente já ou o PO já está gigante, né? Ou vai ter que vai trocar. ter, porque a rescisão, enfim. E já ganham muito pouco. Como que uma pessoa trabalha sossegada, tendo uma luz cortada, não tendo um gás para cozinhar, para fazer? Não, você não vai trabalhar direito. Você não vai, Rapaz. ela pode ter a maior boa vontade do mundo, mas não vai trabalhar direito. Tava lá sentada, chorando. Né? Isso Então impacta isso. diretamente na vida do condomínio. Numa cidade como São Tudo. Paulo, cara, a gente vive numa rotina tão piloto automático Nossa, sim. que tem gente que já não fala mais o bom dia para esse colaborador, ele parece uma máquina ali. Não tem um olhar Então, para o outro. Quando você tem essa humanidade, é uma atitude louvável, mas também tem situações difíceis, né? Eu sei de uma que ficou bem famosa na época, você chegou a comentar comigo e o Rafael do Síndico Lab também escreveu sobre isso. Essa foi o oposto, não foi uma situação que você teve ali uma ação humanizada, você precisou, como gestora, também intervir, defendendo o teu cliente, que é o condomínio, e nessa você quase foi agredida. Sim, foi um colaborador de um condomínio, eu já não estou mais lá, mas ela era um colaborador que já estava dando muitos problemas. Quando eu fui eleita, já estava dando problemas há bastante tempo. Para você ter uma noção, ele já estava no condomínio há 18 anos. Nos últimos tempos, ele teve um problema psicológico muito sério. E acho que isso até não comentei nos bastidores com você. E a mulher se separou dele, e aí ele começou a ter muitos problemas, tá? Ela foi embora para um estado do Nordeste, da onde eles eram. Ele ficou na época, isso os conselheiros me contaram. Ele ficou muito revoltado, ele pediu para sair de férias e foi atrás da mulher na época. Lá chegando, parece Eduardo Mônica, não, Faroeste Caboclo, né? Chegando lá, se deparou com ela, já com outro rapaz. E ele foi para cima com o facão, depois eu volto no facão, para tentar matar os dois. Não conseguiu, pegaram ele foi preso, ficou preso dias na delegacia. Os moradores desse condomínio, o conselho, gostavam muito dele, porque até então ele era uma pessoa exemplar. Uma pessoa exemplar, já estava lá nesse momento, ele estava com 15 anos de trabalho lá, tudo mais. Pagaram o advogado lá. Nossa, mas tem que gostar muito do cara. Tem que gostar muito. Fizeram isso, você vê, né? E para soltar, porque ele falava que ele não tinha, acredito que não tinha acontecido nada, que ele pegou, mas não foi, enfim. Conseguiram ter até a soltura dele, e ele ia responder lá, enfim, inquérito, tudo, mas nisso ele conseguiu voltar para São Paulo e continuou trabalhando. Sim. Tá? Só que nisso ele já não foi a mesma pessoa. Ele começou a beber todos os dias, então o horáriozinho dele que ele saía, ele enchia a lata no bairro, ele não conseguia mais ir para casa dele, nem tinha essa vontade, porque a mulher, a esposa, não estava lá. E aí ele dormia no condomínio. Sim. E aí tinha um quartinho, assim, que a porta era uma entradinha, assim, que você tem que se abaixar, então ele pegava o colchonete, isso ninguém sabia. Quando eu entrei, que eu fui fazer o levantamento de tudo, que eu achei tudo isso. Ele pegava o colchonete que a gente põe para fazer mudança nos elevadores, para forrar o elevador, dormia em cima dele. Ele tinha vários galões, assim, que a gente via um líquido de longe, assim, que estava tudo escuro, fedendo. Vários galões com líquido amarelo. Eu falei assim, aí passava tudo na minha cabeça. O que será esse líquido? Será que gasolina para vender? Porque a gente não sabe, né? Para ganhar um dinheiro extra, não sei, gente. Era urina. Porque ele estocava a urina? Ele estocava urina lá, porque porque não era um quartinho para dormir, gente. E ele tão bêbado, em vez de descer para ir no banheiro do salão de festas ou da portaria, ele já, acho que a chave já fazia lá mesmo, entendeu?
No, Mas deplorável. número 2 nunca. Não tinha. Olha, Fezes não tinha. não achamos Eu nada, acho mas que assim, acho que isso teria lá, você sabe. teria, mas assim, não sei se ele também, acho que ele não conseguiria conviver lá, se ele Aham. pensava pelo menos de colocar no negócio, ai, sei lá, não gosto nem de pensar. Lata de cerveja, essas coisas tinham de monte. Tinha de monte, muita coisa, e lógico que com isso ele não conseguia trabalhar direito no condomínio. Que Sim. limpeza que você vai fazer direito? Levantando, tô acordando de ressaca e estando nesse. Que atendimento que você vai dar? Ele fazia limpeza, ele tinha acúmulo de função, ele era porteiro. Não tinha, né, gente? Cobrir o almoço do porteiro, por exemplo, ele ia pra dormir, Não porque o cara tá não numa tem ressaca. condições. E pior, e ele era muito machista. Então eu sempre tentava, fulano, senta. E eu, nesse dia, tava assim, todo mundo reclamando, eu recebendo muita reclamação, porque o fulano não limpa aqui, porque blá, blá, blá. Eu falei, bom, cheguei no condomínio, falei, fulano, senta aqui. Tinha um banquinho ali do lado da portaria, queria conversar com você sobre a limpeza, nesse tom. Eu sou muito delicada. Amistosa, uma É. coisa mais Ele tava com o proximidade. de um lado, esfregando o outro, jogou tudo assim, ó, pro lado, assim, quase pra cima de mim. Mulher, porque mulher não manda em mim. E assim, bêbado, tava com cheiro. Mulher não manda, porque como Exalando mulher comigo é etanol. só na peixeira. Quer vir pra casa? Gritando. Nisso tinha um colaborador de uma unidade que estava pintando nessa, estava descendo, ele viu aquilo, né? Ele falou, não, o que que é isso? O que que é isso? O que? Porque assim, acho que se não tivesse chegado ninguém, acho que talvez tinha vindo para cima. Não sei, Uhum. tá? Começou a falar um monte. Eu, que assustada, nessa hora eu comecei a tremer de cima a baixo, porque eu falei, se esse homem tiver uma peixeira mesmo ali. Se ele tirar uma peixeira do nada. E aí foi isso. Aí foi também a gota d'água. Ele foi demitido, né? A gente, perdão, falei errado para você. A gente não demitiu por justa causa, tá? Por quê? Ele tinha um quartinho ali pelo bairro da Vila Buarque, Santa Cecília. E eu sempre via muito ele rondando os bares, os botecos, quando à noite, porque eu moro ali perto, eu moro em Higienópolis, então na Angélica, então eu sempre via ele por ali. Sim. E eu falei assim, olha, eu tenho medo de represália. Se ele me vê, isso aqui, ele falou, não vamos fazer por justa causa, o que que a gente consegue fazer? Bom, ele já era Foi feito um aposentado, acordo. foi feito um acordo, ele já era aposentado, fizemos o acordo, ele foi embora do condomínio, mas a partir do dia seguinte ele não entrou mais lá dentro, tá? Ele tentou voltar alguma vez? Não, só para retirar as coisas dele, mas a gente marcou um dia, um horário. Pra retirar as urinas, que ele precisava também, as Não, nessa época latinhas. já não tinha mais nada. Já não tinha mais nada. Fez tudo. Mas era uma Junes pessoa... tocava vento. É, Junes né? Não dava bem. Passou 2 semanas depois, eu estava no final de semana com a minha família, com meu marido, todo mundo em casa, sei o quê. Ele vai lá, eu tinha um grupo com essa minha ex-parceira de trabalho, que era a Adriana, ela vai lembrar disso se assistir. E ele vai lá nesse grupo e começa a mandar fotos da genitália dele. Ah, nossa. Bêbado. Bêbado, obviamente. Provavelmente, mas querendo irritar a gente porque ele teve que ser demitido, entendeu? Até então ele não tinha xingado, não tinha entrado, porque o grupo tava lá, se ele quisesse... Eu tinha até esquecido que eu tinha esse grupo com ele. Aí provavelmente ele também, ele lembrou sem querer. Ele lembrou, ele falou, vou, mano. Aí eu lembro que ele escreveu alguma coisa, mas na hora eu vi, aí eu já mostrei, ele falou assim, falei, deixa, aí bloqueei tudo, passou, já não tava mais lá, mas assim, são situações que... E aí o que é muito triste, ele tinha um nível de diabetes muito alto, que eu sabia, né? Tomava álcool. Bom, resumo da ópera. O ano passado, isso tá fazendo 3 anos, então fazia 2 anos. Eu fui comprar uma comidinha lá pelo bairro, tudo. Eu reconheci ele, claro, mas eu não sei se ele me reconheceu, mas eu também não fiquei encarando muito, porque eu fiquei entristecida, de certa forma, com certeza, porque a gente não deseja para o ser humano. Sim. Ele estava numa cadeira de rodas, com uma perna amputada. Devia ser porque ele já a visão devia estar debilitada também. Ele já ia muito para Santa Casa nessa época por causa do álcool e da diabetes, né? Então, assim, é uma coisa deprimente, assim, mas, assim, não tinha, né, o que fazer. Eu acho até que teve uma questão importante também desse ponto, que é a projeção, né? Como ele tinha problemas com a ex-companheira, acho que o que ele não conseguiu transferir para ela, ele projetou em você por ser uma figura que exigia um cargo de liderança. Isso nos condomínios a gente também identifica muito. Não que o síndico ele quer ser melhor que o outro, mas quando ele exerce esse cargo de liderança, figuras de poder para pessoas que têm problemas de ordem psíquica dentro de um condomínio é complicado. Principalmente porque o morador ele vai recorrer àquela coisa, né? Nesse caso foi um colaborador, mas pro morador é assim, mas quem que esse cara pensa que ele é? Ele nem mora aqui, tá querendo mandar em mim? É isso. Que eu tenho um apartamento de X milhões. É isso. E o cara quer vir me falar alguma coisa que eu tenho a fazer. Complicadíssimo. E essas questões... Mas foi um caso que me tocou na época.
Eu imagino, porque teve os dois polos, né? Teve o do atrito, que foi algo muito difícil, e teve o pós, que você viu a pessoa totalmente fragilizada, aquela coisa do famoso cachorro morto. Talvez hoje em dia, até a gente não sabe, mas se essa pessoa já veio a óbito, ou se piorou a situação. Mas a gente tem algum lado positivo, se ele viesse tentar vir pra cima de você de novo, ele não ia conseguir, né? Não, tem não um tem. Ou a gente não sabe também se ele perdeu numa peixeirada. Entra nos dois aí, entra Tema um, facas. entra outro. Gente, você que quer dar um presente pra Amanda Cioli, nunca deu um faqueiro Dá pra um ela, faqueiro. Porque ela já tem Tramontina. problema com 2 facas, né? Da porteira e desse rapaz. Jogo de jantar, não. Não. O que a Amanda gostaria de ganhar? Eu conhecendo a Amanda, eu acho que eu sei o que a Amanda gostaria. A Amanda iria querer um ingresso para uma turnê do Iron Maiden. Ai, que tô esperando ansiosamente pro Iron vir em 2026. A Amanda é uma síndica rock and roll. O Linkin muito Park feliz vai por vir, mas não sei se você esse gosta de motivo. Linkin Park. Eu gosto. Ele vai vir no final de semana agora. Eu gosto. Vai ter no Morumbi. Não é muito a linha que eu cresci. que você assim, gosta. Você é um rock mais raiz. Que mais raiz. Ozzy Osbourne. Nossa, para. Eu fui no primeiro Monster of Rock em 96 Legal. com Alice Cooper, Ozzy Osbourne, e etc. Meu, que Só assim, fantástico. uma coisa assim. né? Ramones, você chegou também? Cheguei, fui no Olímpia, lembra do Olímpia aqui em São Que legal. Paulo? Caramba. Hey, oh, let's go. Eu gosto do rock and roll. Um dos motivos que a gente se conectou, porque eu frequento um bar aqui em São Paulo que eu não digo nem que é um bar, é um clube social. Aqui, qual que é? É o Charles. Ah, o Charles, é. Charles é maravilhoso. Eu já fui algumas vezes lá, mas faz anos que eu não vou. Esse ano teve Halloween lá, eu homenageei o Kiko, que é o proprietário. Eu fui de Kiko. Ah, aquele que você postou nos stories? Era aquele Isso, bar? e é legal porque ele filma o show e ele tem uma escada que ele sobe, porque ele tem uma estatura menor, a gente brinca, fala que é a grua. E eu levei uma escada, eu comprei uma peruca grisalha e imitei um look dele, que era um casaco desses puffer vermelho. E aí eu cheguei no bar, aí alguém ficou olhando e falou, olha que legal, ele tá com a fantasia do velhinho do De Volta para o Futuro. Eu falei, não, porra, é o dono do bar, é o Kiko. Aí eu tô aqui tomando meu drink, meu Jack Coke, aí parou do lado uma mulher e falou assim, oi moço. Eu falei, oi. Ela falou, achei muito criativa a sua fantasia. Eu falei, nossa, enfim, alguém reconheceu. Eu falei, que legal, você sabe quem que é? Ela falou, eu sei, eu vi a escada. Eu falei, então você sabe mesmo. Ela falou, é o Gugu, né? Ah, Eu falei, não, mas o Gugu é ótimo. não é o Gugu. O Mas eu já Gugu. caí de uma laje como o Gugu. Caí de 4 metros de altura no Mas começo daí você não acertou aqui, né, igual ele, né? Aí você tem um Nossa ponto Senhora. melhor, porque o Gugu E eu era muito rezava, bom. eu tenho um condomínio que ele não tem funcionários, é um estúdio. Ligaram 00:30 me chamando. Cara, pelo amor de Deus, vem aqui, tá vazando água lá da caixa e tal. Eu falei, meu Deus. Liguei pro rapaz da bomba. Ele falou, tô em Alphaville. Eu vou, mas eu vou chegar no final da manhã. Eu tô resolvendo um BO aqui até eu chegar na Zona Leste. Nossa, Falei, verdade. Tá bom, eu vou até lá. Porque senão a água vai disparar Sim. o consumo. E parecia assim a menina do exorcista vomitando a caixa. Sai pelo ladrão muita água. Cheguei, fechei o registro embaixo do prédio, aí eu subi a escada, eu acabei sofrendo esse acidente, caí. E quando eu bati no solo, a única coisa que eu pensava é, puta, cara, eu não quero morrer igual o Gugu. Não. Quero. Mas você chegou a quebrar alguma coisa? Não quebrei nada. Que Mas quebrou, livramento. mas o chão lá tá brincadeira, sacanagem. Não, meu celular tá todo trincado. Aqui, tá ó, todo mas celular. você caiu com as costas assim, ó? Não, Você quebrou pra frente? a escada era uma escada fora de norma que a construtora entregou. Então, ao invés de ser uma escada marinheiro, que teria até evitado o acidente, chumbada na parede, era uma escada que você puxa, igual de sótão. Ah, E aí eu quiquei na escada, por Nossa. isso. tu deu a sorte de dar uma quicada na escada. Acabou, entre aspas, amortecendo. Exato, Amortecendo, eu fiquei é. todo roxo, cara, fiquei Ai, gente, arrebentado. que queda é ruim, né? Eu só tive uma queda feia até hoje também, quebrei punho, operei 2 vezes, mas E trabalhando, né? Isso que é o pior, porque o Meia-noite. síndico, cara, foi sinistro. Eu mandei mensagem pra família, gente. Eu caí do prédio. Não sei Caí o que da faz caixa sentido. d'água. De um prédio que nem tomar- seu era. Você fala, meu Deus. Caixa d'água também tem uma história ótima, né? Aquela emissora que fez a matéria, tinha uma moradora que ela aparece na reportagem, ela fez assim, no copo d'água, Ah, cospe. Aí a jornalista, o que foi e tal? Aí ela, a água tá com gosto de caixa não limpa. Eu nunca senti gosto de caixa d'água não limpa. não cara. limpa. Eu não sei que. Foi a gestão anterior que tinha limpado, tava dentro do prazo. E tudo que eu olhava e pensava, acho que foi a primeira vez na vida dessa mulher que ela não engoliu, ela cuspiu. Ela- Água.
Ai, maravilhoso. Meu isso Deus. aqui. Tem alguma história engraçada que você Conta consegue pra contar nós, pra Ana, gente? mais uma história antes da gente encerrar. Engraçado. É, de alguma situação Condocauso, inusitada. vai. É. Um Finge que é condocauso. direcional. É ótimo, esse é Você saiu no Condocauso já? Se eu já saí? É. Não, tá de. Não Ó, saí. Sônia, vamos colocar a Amanda lá pra contar esses Eu causos. escrevo Ela- sempre pra eles, já Ótimo. fui matéria. Ela já tem peixeira, faca Mas- e urina. Ela tem bastante história pra Mas contar. agora, assim, engraçada, uma história engraçada. É. Não tô lembrando agora, porque são tantos causos. Uma mas inusitada, que- vai. Inusitada. A gente fechou. A gente tava conversando uma antes da escada, que a gente cortou você, que você tinha alguma história de escada, não era? De que fizeram xixi na escada? Ah, Verdade, não, xixi porque na a gente, escada. a gente tem atos, É. né? Aham. Meio de vândalos, né, no condomínio, que são inusitados, que muitas vezes a gente encontra, né? Tem de pegar, assim, eu até ouvi, tava vendo seu podcast na semana passada, da Domi, Grande beijo, abraço, Domingo. que ela foi falar de que fizeram Cocô no Cocô elevador. no elevador. Gente, que loucura. Nunca peguei um cocô no elevador, graças Ah. a Deus. Sorte, né? Que bom. Mas já peguei, assim, de mijarem na escada, né? De pegarem. Não é que acho que estava apertado e foi. Aham. A escada inteira estava assim, então a pessoa deve ter. Ah. Brincando de bombeiro, Pode assim. ser. Ou a gente tava não meio sabe. bêbado também e tava É, indo, porque sabe? tinha um condomínio lá em Genópolis que era muito Genópolis? antigo. Em Genópolis. E tinha uma turminha que ia visitar a avó que morava e ficava às vezes em janeiro, tal assim. E o que eles faziam? Para eles era o máximo ficar na escadaria bebendo de madrugada. Isso aí eu comecei a receber. É muito programa de leite com muito. pera, Nossa, né? Criado em lógico. prédio. Muito. Ah. E eu recebendo reclamação dos vizinhos. Falei, olha, não sei quem está sentado nessa escadaria fazendo barulho, conversando. Puta eco que subia. Aí ficavam. Eu tô sentindo cheiro de maconha. E não sei o quê. Aí eu ligava na portaria, falava assim, olha, deixa o posto aí, dá uma corrida lá pra ver se tem alguém, né? Desce lá e vê pra tirar a pessoa, não sei o quê. Tarará. De ver os meninos, já cada um foi pro seu apartamento, não sei o quê. Aí vai, dona Amanda, tá tudo mijado aqui. Porque eu acho que foi reclamar, acho que na hora antes de descer, eles acabaram mijando. Então, assim, de vandalismo. Também um condomínio que a moradora, de tanta raiva que ela tinha, deu tanto mandado de advertência, porque assim, você tem pet? Eu tenho pet também na minha casa. Amo meus au-au de paixão. São quantos? Na minha casa eu tenho 2, que é uma American Bully e uma sem American, sem nada, ela é Caramelo. Caramelo. ela é preta mesmo. Raça brasileira. Isso. E mais 2 American Bullies que ficam na casa do meu noivo, que é meu vizinho. Então, Não, peraí. Vocês são Seu- vizinhos? somos vizinhos. Eu sou 14A e ele é 14C. Vocês se conheceram no condomínio? Não, a gente se conheceu na internet, mas a gente agora é vizinho. Aí ele acabou indo morar com a família lá no meu prédio, comprou um apartamento. Que legal. Que legal. Como os ricos eles são, É, eles são modernos. Eu não quero morar com você, eu também não quero, mas eu não quero morar longe. Compra do lado, é isso. Tá. Aí quando vocês brigam, cada um vai pra sua casa e Pois ficam. é. Que Tá vendo? Se coisa. eu tô muito estressada com o condomínio, ele fala pra mim, não, amor, hoje não, você tá muito Hoje eu brincadeira, não vou faz nem isso. perto da sua casa. Mais ou menos Eu isso, pego cada um. outro Eu elevador. pego outro elevador e isso. Entra- Você vai pela escada, eu vou pelo elevador. Você vai no serviço ou no social, Ah. beleza? Mas na somatória somos em 4 cachorros, são 3 American Bullies, fêmeas, Que né? legal. As 4 são fêmeas. E assim, poxa, você vai descer, eu não tenho área comum, assim, área de lazer no condomínio, porque o condomínio é muito antigo, da década de 50, não é uma época que tinha. Você é filha do Esse Márcio hábito. também? O Márcio também mora num prédio antigo, né? Eu adoro prédio antigo. Ah. E a gente não tem nada, tem um apartamento realmente é grande e tudo, mas Sim. não tem nada. Poxa vida, se faz o bichinho, faz um cocô, ele não vai segurar. Você vai falar, não faz aqui que não pode. tem como, ele né? vai Não, é fazer. difícil. Pega, né? Limpa. Fala assim, olha, fala pro porteiro, segura aí que eu vou lá Sim. catar, não sei o quê. E essa senhora, toda vez que ela descia os 2 show dela, ela deixava, cagava, mijava, fazia tudo. Quintal de Lá, casa. quintal de casa. E deixava. E ainda chamava as meninas para fazer, olha, fulaninho e ciclaninho, falando o nome dos cachorros, fizeram, pode limpar para mim? Quais eram os nomes dos cachorros? Eu Eu fico não super lembro, interessado nessa. Porque não é um condomínio que está comigo ainda. Ah, Mas assim, não eram nomes tão esquisitos, não. Era um nome comum, assim, de cachorro. Mas aham. ela sempre fazia questão de falar.
Fulaninho e ciclaninho fez isso aqui. Dá uma limpadinha. Coitada. As faxineiras viram e falaram assim, ai, dona Amanda, não tem condições, ela vai lá. O que eu comecei a fazer? Pegar na câmera para Sim. comprovar, né? O jurídico ia lá, mandava advertência para ela, aí reincidências, o quê? Aí tive que multar. Gente, quanto mais advertência, quanto mais... A gente chegou a 5 vezes o valor da multa para ela. Pode até porque 10, né? Todo... Pela conduta antissocial. Aí ela morreu. Quem morreu? O cachorro ou Mas ela? ela morreu com o valor da multa? Na hora que ela olhou, ela falou, nossa, que cocô caro. Eu não sei se, coitada, ela morreu porque infartou de ver as multas, mas assim... Cotas! Desculpa, Põe no corte exclusivo, Síndica Mata do Coração Moradora. O quê? Eu não vou... Por essa Ela, cagada... educação. Não, ela já era bem senhorinha, assim. Eu acho que ela, pelo que eu lembro, assim, ela tinha os seus 78 anos. E quem ficou tudo. com os cachorros? A família levou. Acho que a filha dela. A filha dela morava no interior e levaram o cachorro. Porque descobriram ela dentro da unidade. Isso que também... a gente precisa Quanto ter um plano tempo ela de... tava? 3 dias já. Porque a filha estava ligando, era a única filha. Você Fora chegou eu- a Então, nessa ligaram. época, eu tava de férias. Foi Nossa, em que janeiro do ano sorte. passado. Aí o meu zelador falou assim, dona Amanda, a gente precisa arrombar, porque a Nossa. filha tá aqui, porque tava sentindo, acho que 3, 4 dias, tava sentindo um certo cheiro. Já tá Já, a pessoa já imaginava que poderia ser. A filha estava preocupada, a filha não estava em São Paulo, mas ela estava no caminho, Uhum. vindo. Eu falei assim, estou autorizando a arrombar, vocês arrombem agora. Aí eu falei, Josinaldo, chama um vizinho, chama os Testemunhas, para testemunhar e arromba. Chama um chaveiro, faz o que você quiser, mas vai ter que entrar, né? E ela tinha falecido, coitada, né? Eu já Os encontrei morador cachorros em Óbidos. fazendo tudo lá dentro, com fome. E uma das coisas que aconteceu também, que além do... Era pouco, parece que o zelador falou, o cheiro que Aham, estava tendo, mas sim. eles uivavam muito dentro da unidade. Ah, que judiação. Porque eles estavam... Querendo sair, querendo alimento. E eu acho que vendo a dona também, né? Acho que eles sabiam também. Foi infarto fulminante. Eles, sim, foi infarto. Eu já encontrei morador também de infarto fulminante. Já 30 encontrou? segundos já. Ah, Foi a mesma foda. situação. E foi um dia que foi bem pesado, porque eu ia fazer uma festa junina no condomínio, muito grande. E aí a família veio, mesma coisa. Ó, tô tentando falar com meu pai, já tem dias já, coisa de 5 dias ele tava. Tava em rigidez cadavérica, já tava em estado de decomposição. Mas daí você achou, você foi lá que abriu a porta, vocês... Então, eu acompanhei, né? Porque era um prédio que eu morei, então você, como representante legal, Você tem você que... tem que estar lá, era fora do expediente, o zelador tinha ido embora tal. Eu falei, tá bom. E eu tava organizando a festa das crianças, eu tive que fazer uma logística para que ninguém visse o carro do IML chegando. E quando acontecem essas situações, eu vou até fazer um parênteses antes da gente encerrar, que é muito bizarro. Porque eu fui com a família, aí eles trouxeram um chaveiro, ele abriu. Cara, o cheiro, o odor fétido de morte, ele é único, ele é horrível. Pra quem é fumante, é como se você tragasse um cigarro, porque fica o gosto. Você pode escovar o dente, fica aquele na goela. Nossa. Esse cheiro, ele entra, ele desce, cara, e fica ali. E eu só olhei assim com a cabeça, eu já saí, porque eu não gosto de... Ah, tá, você não chegou a ficar vendo... Não, o chaveiro abriu, a filha dele queria entrar, ele fez assim, moça, você não. Porque ele já tá acostumado. Aí entrou eu e era um fator que me chamou a atenção, eu não sabia, tinha a chave do outro lado. Então pro chaveiro abrir é muito rápido. Quando tem chave do outro lado ele não consegue, ele fica, e o cara já... Aí entrou eu e o esposo, eu só olhei assim, eu falei, nossa. Aí ele tava numa posição que ele tava no sofá, ele levantou do sofá, acho que com a dor do infarto, que é uma dor pumba. Caramba. E aí ele chegou a vomitar, tinha líquido, era carpete de madeira, o piso, então ficou a marca dos líquidos, assim, onde ele tava. Poxa vida. Aí o procedimento, né? Você liga pro SAMU, porque se você liga pra PM, ela orienta que você tem que ligar pro SAMU. Que quem dá o diagnóstico da morte é o SAMU. A PM, ela guarda, né? Você sim está assistindo, se não passou, a PM vai fazer a guarda da cena do crime, ou eventualmente do óbito, você não sabe o que aconteceu ali, quem vai atestar de fato é o médico do SAMU. A ambulância veio, já chega aquela sirene, e o operador, ele faz até, porque a ligação é gravada, umas perguntas meio escrotas a primeiro princípio, né? Porque você está informando, olha, tem uma pessoa que está morta aqui. Tá, mas você tentou reanimar a pessoa? Não, ela já está morta, está gelada, tem rigidez cadavérica.
o senhor acha que ela está morta há quanto tempo? Ele falou, não Eles sei, precisam para registro, Eles né? registram, então parecem perguntas bestas, mas eles registram. Aí mandou a ambulância, aí nisso o prédio grande, já vai todo mundo pra janela, WhatsApp. Nossa, viu, gente? Quem tá passando mal? A rádio condomínio, ela é incrível nesse ponto. Ela é. E aí E ela a é PM instantânea chegou, também, né? instantânea. A PM chegou, guardou lá. Quem deu esse diagnóstico de infarto fulminante foi porque pretejou aqui essa área do Ah, tá. rosto. Foi o médico do SAMU, aí ele falou, ó, PM, agora é com vocês. O policial ligou pro delegado e o delegado mandou, porque tem que bater perícia mesmo assim. Ainda que a porta estivesse trancada pelo lado de dentro, todos os indicativos, tem que ver se não foi envenenamento, qualquer coisa nesse sentido. E especificamente naquele final de semana, o IML Leste tava assim. E aí ele teve que ir pro Central. Cara, demorou horas para virem buscar. Depois que você abre o apartamento, aquele cheiro pegou no corredor, era vizinho colocando pano embaixo da Nossa. porta. A maca não cabia no elevador, a maca não, a caixa que eles levam o corpo. E como tava em rigidez cadavérica, é pior ainda. Porque não consegue mexer. Não mexe, cara, não mexe. É E aí, difícil, quando né? chegou, a criançada olhava assim, e eu falava pros instrutores do evento da festa junina, gente, distrai as crianças. Leva Vai fazer lá. gincana lá pra baixo, vai lá, tinha umas barraquinhas que a gente fez o evento, eu falei, vai lá, pega brigadeiro, sorvete, o síndico paga. Porque é uma cena forte, ainda que saia no saco. Lógico. E Por aí isso que eu levou. falo, até deixar uma dica, né, aqui, Uhum. porque eu tenho muitos condomínios com muitos idosos, são muitos que eu tenho, são lá no bairro, né, lá em Higienópolis tem muito idoso E sozinho, né? e sozinhos, né, porque os filhos ou não tiveram, tem aqueles que não tiveram, tem aqueles que moram fora do país, moram em outro lugar, e tem até uma condição boa, assim, de vida relativamente, mas, assim, eles não têm companhia, não tem nada. Então, sempre que é idoso, eu peço, lógico, não é obrigatório, mas eu peço a gentileza para preencher. Então, Um formulário, um censo. formulário para escrever, falar assim, olha, se tem plano de saúde, qual seria, nome das pessoas mais próximas, se tem filhos, telefone, se não tem Contatos de filhos, se tem uma emergência. prima, alguma coisa, contatos de emergência. Então, isso a gente tem nesses condomínios que eu tenho um alto índice de idosos lá dentro, porque já aconteceu de outros casos também, né? Sim. Até conselheira minha também, que faleceu, que tinha quase 90 anos, Nossa. caiu, quebrou bacia, foi para o hospital, na operação faleceu, tive que avisar, né, as duas filhas que moravam Sim. fora do país. Então, mas eu só sabia porque eu tinha a ficha preenchida. Esse censo. É importante você, síndico da audiência. A E gente de troca vez em também quando não conhecimento. custa, sabe? Dar uma interfonadinha. Ver como é que Quando é tá. condomínio muito pequeno, que às vezes eu tenho uns de 12 unidades, tem de 6 unidades, eu às vezes vou, posso passar aí, às vezes como um Bate um bolinho, ponto. tá precisando de alguma coisa aqui, mas às vezes não dá, mas dá uma interfonadinha quando você for fazer a visita. Sim. Tudo bem, dona tal? Tá precisando de alguma coisa, tá? Às vezes assim, ou uma vez só, eu prometo que é a última coisa que eu falo. Eu tinha uma portuguesa que morava nesse condomínio e ela sempre, a cada 2 dias ela saía para fazer uma feirinha, trazer um pouquinho de coisinha só para ela, que ela não tinha ninguém aqui, ninguém. E ela estava com muitas dores, ela não queria incomodar ninguém para interfonar. Porque a senhora não chamou o Severino, que era o porteiro? Eu falei, não, coitado, já faz tanta coisa aqui no condomínio, não sei o quê. E ela não tinha coisinhas para comer, básicas, assim, né? Ela falou, eu fiz um miojinho aqui, mas eu não estou comendo a minha proteína que o médico pediu. Eu falei, poxa, a senhora fala, não custa para mim Exato. pegar o carro, ir lá, comprar uma coisinha, e depois a gente agenda com uma mercearia, porque lá no bairro tem bastante, uma mercearia, alguma coisa. Eu falei, a senhora não prefere que eles tragam aqui? O que a senhora quer da sua listinha que traga uma vez por semana e a senhora já paga para eles direto? Então, é um cuidado que o gestor precisa ter também, às vezes, né? Você fala assim, ai, né? Eu sei que tem gestor que mal aparece, né? E aqueles que acham saco, né? Ai, que saco. Vou ter que ir lá cuidar de novo. Mas Babar nossa, Não é agora. só sobre cuidar de edificações, é sobre cuidar de pessoas. Né? Isso. Para mim, o maior patrimônio ali de dentro não é a parte estrutural, são as pessoas. Porque as pessoas é que fazem tudo ali acontecer. Sim. Então, é isso.
Sensacional, Amanda. De novo, parabéns. Obrigado. Foi uma delícia ter você aqui. Ah, no programa. eu que agradeço aqui. Muito legal. Obrigado, O podcast minha de querida. vocês é descontraído, diferenciado. Muito mesmo. obrigado. A proposta é essa. Olha que eu já participei de podcast no mercado, viu? Mas assim, a gente se sente à vontade. Ai, que bom. Eu até falei umas besteirinhas a mais, né? Mas é bom, isso humaniza de novo. Humaniza Não, mas eles essa falaram proposta. pra mim, Amanda, pode soltar, pode falar umas Pode falar, besteirinhas. mas é isso mesmo, é essa parada No mesmo. filter. Galera, muito obrigado para você que nos assistiu hoje. Foi um prazer ter a Amanda Scioli aqui. E semana que vem estaremos de volta. Nossa próxima convidada é ninguém mais, ninguém menos que Júlia Raschkorski. Vai ser um prazer tê-la aqui. Júlia, aguardamos você. Muito Lindíssima. obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Até. Tchau, tchau. 1, 2